Um país onde as mulheres são conhecidas como filhas das montanhas. Elas crescem ao lado de picos cobertos de neve e terras altas acidentadas, escalam rochas e ao mesmo tempo vão ao encontro. Aqui, o transporte público funciona com a precisão de um relógio, e os trens deslizam silenciosamente por vales deslumbrantes. Até as vacas usam sinos, apreciam massagens e participam de desfiles coloridos no final do verão. Então ainda temos o café. Na Suíça, ele não é apenas um estímulo de cafeína, mas um momento de desaceleração e de apreciação consciente. Bem-vindo à Suíça, um país tão limpo que se pode beber água da torneira, que é tão pura quanto Evian, um lugar onde o Festival da Cebola é celebrado como um grande banquete, e onde a vida elegante se expressa até mesmo em um simples adesivo de carro. Tudo isso e muito mais espera por você em nosso documentário de viagem. Acompanhe-nos na viagem de descobertas pela vida na Suíça. Exatamente agora. No momento em que você pisa em solo suíço, algo incomum chamará sua atenção. Tudo funciona com precisão absoluta, tão organizado e bonito que parece quase irreal. Situada no coração da Europa, cercada pela França, Alemanha, Itália e Áustria, este país compacto, de cerca de 1.000 milhas quadradas, aproximadamente do tamanho do estado americano de Maryland, consegue reunir uma incrível diversidade de maravilhas. No ano de 1991, mais de 1 milhão de pessoas vivem na Suíça. Distribuídas em cidades vibrantes e aldeias alpinas como Mürren ou Zermatt, onde os sinos das vacas ressoam pela névoa matinal e o Matterhorn se ergue majestosamente na paisagem. É fascinante também que os suíços se cumprimentem em 4 línguas diferentes: alemão, francês, italiano e romanche, um raro mosaico linguístico na Europa. O clima é igualmente diversificado. Os verões em lagos como o Lago de Zurique ou o Lago dos Quatro Cantões geralmente variam entre Spaten e 6 graus Celsius, enquanto os invernos nos Alpes podem chegar a menos 9 graus Celsius. Um paraíso para os praticantes de esportes de inverno. Apesar da ausência de acesso ao mar, as montanhas garantem um clima ameno, limpo e estável. Uma razão fundamental pela qual a Suíça está regularmente entre os países mais habitáveis do mundo. E agora sobre as vacas suíças. Elas não são apenas animais de criação. Elas são símbolos nacionais. Enfeitadas com sinos feitos à mão, vivem sob as melhores condições. Desfrutam de massagens e caminham por túneis especialmente construídos para evitar o mau tempo. No final do verão, seu retorno dos pastos é celebrado na colorida festa Alpfadfest, com flores, música e orgulho. Enquanto os americanos têm seu desfile de ação de graças, os suíços levam suas vacas pelas ruas. E sim, eles têm muito orgulho desse ritual, algo único a mais. A Suíça possui algumas das leis de proteção animal mais rigorosas do mundo. E não são somente as vacas que são tratadas como realeza. Na Suíça, é proibido por lei manter animais de estimação como coelhos, porquinhos da Índia ou papagaios sozinhos. A lei reconhece que os animais possuem sentimentos e necessidades sociais. Portanto, a manutenção individual é proibida. Deixe o número Y nos comentários se você também acha que os animais de estimação merecem amor. Se você acha que os europeus são tão falantes quanto os americanos, a Suíça pode surpreendê-lo. Os suíços e suíças são conhecidos pela sua reserva, cortesia e maneiras impecáveis. Você raramente tinha conversas, mas se você der o primeiro passo e cumprimentar com um amigável Grüße em alemão ou Bonjour em francês, você geralmente recebe um sorriso caloroso e um olhar suave de volta, como se você tivesse acabado de decifrar um código secreto da cultura suíça. Embora o inglês seja amplamente falado, os suíços ficam sinceramente felizes com algumas palavras em sua própria língua. Às vezes basta uma única frase para conquistar o coração deles. E quando se trata de pessoas, é preciso falar sobre as mulheres suíças. Símbolos de independência, elegância e força. Elas são como verdadeiras filhas das montanhas, moldadas pela pedra e pelo sol. Com pele rosada e corpos atléticos, desenvolvidos por uma vida cheia de caminhadas e excursos de esqui, elas não precisam de truques de maquiagem para encantar. A beleza delas é discretamente natural e, mesmo assim, inesquecível. Roupas de grife? Nenhuma. Eles apostam em suéteres clássicos de cachemira, sapatos de trekking resistentes e cachecóis tecidos à mão. Uma moda de montanha elegante e prática com estilo. Poderia ser chamado de luxo alpino. Um visual único que só existe na Suíça. O que também caracteriza as mulheres suíças é sua relação com o romantismo. Jantares elaborados à luz de velas,
Quase nunca. Muito mais provável é uma proposta por uma caminhada, uma escalada ao cume ou um passeio de bicicleta por florestas densas. Aqui fora, na natureza, os relacionamentos se formam muito mais profundamente do que qualquer conexão digital poderia ser. Na Suíça, existem até apps de namoro especificamente para fases de atividades ao ar livre. O amor não nasce ao deslizar o dedo, mas sim por caminhadas conjuntas de 3 horas. Quer saber como se chama o app mais popular para conhecer mulheres suíças? Grava o número bota nos comentários e eu te conto. Em locais como Leukerbad, a capital do bem-estar do país, casais relaxam em fontes termais quentes, rodeados por montanhas cobertas de neve. Ou celebram casamentos de conto de fadas em vales alpinos envoltos em névoa. Se quiser vivenciar como os suíços vivem em sua capital, deve passar uma noite em Berna. Tudo que talvez você não associe à Suíça encontra aqui de uma forma muito particular. Como centro administrativo, Berna oferece uma rara harmonia entre tradição e estilo de vida moderno. Ao longo do rio Esmeralda Ari, encontram-se cafés em terraços no telhado e bancos com vista para o edifício do parlamento. Aqui, os moradores locais desfrutam de um expresso, leem jornal ou simplesmente sentam-se em silêncio e respiram o que provavelmente é o ar mais limpo da Europa. A Suíça é considerada o país mais limpo do mundo e em Berna essa reputação ganha vida. Até mesmo a coleta de lixo aqui é uma forma de arte. É necessário comprar sacos de lixo especiais chamados sac taxé, que são marcados com códigos coloridos conforme a região. Este sistema não apenas regula o lixo, mas também promove ativamente a reciclagem e a sustentabilidade. Quando o sol se põe atrás da icônica cúpula do Südglock, o famoso Uhrturm medieval de Berna e uma das mais antigas maravilhas mecânicas da Europa, a cidade adquire um caráter silencioso, quase mágico. Ruas históricas como a Kramgasse ou a Gerechtigkeitsgasse brilham sob a luz dourada, e escondidas atrás de antigas escadas de pedra, aconchegantes vinícolas convidam a entrar, onde elegantes suíças degustam os vinhos locais com a graça de sommeliers experientes. À noite, vê-se elas passeando pelas ruas de paralelepípedos, vestindo casacos fluidos de lã, botas macias de couro e cachecóis de cachemira enrolados casualmente, repletas de elegância clássica suíça. Berna vive com festivais de música, exibições de cinema ao ar livre e até apresentações ao vivo de Yodel. Aquele som das montanhas ressoa pelos salões da cidade moderna. Poucos sabem que Berna, com apenas 20.000 habitantes, é uma das menores capitais da Europa. Mas em Erguel, ela ainda é considerada uma das cidades mais habitáveis do mundo. Aqui, as pessoas vão trabalhar com vista para os Alpes, cercadas por campos de girassóis, em frente aos prédios do governo. E quando a noite chega, desfruta-se um copo de vinho branco gelado numa adega de pedra do século XVI. Mas quanto custa realmente viver em um país tão deslumbrante como a Suíça? O custo de vida é sem dúvida alto, mas com decisões inteligentes também se pode desfrutar aqui de uma ótima qualidade de vida. Sem estourar o orçamento. Muitos expatriados relatam que conseguem viver bem com cerca de $900 por mês. Se você escolher o bairro certo e entender o sistema local, pode até economizar e ainda assim viver como um verdadeiro suíço. Quem, por exemplo, aluga fora dos centros urbanos ou divide um apartamento com colegas de casa, paga apenas cerca de $100 americanos de aluguel por mês. Como o transporte público na Suíça é conhecido por ser eficiente e confiável, não é necessário ter um carro próprio. Uma assinatura mensal custa cerca de $8 americanos e permite fácil acesso à cidade e às montanhas. Economiza-se na alimentação quando se cozinha em casa e se compra em supermercados baratos como Denner ou Lidl. Assim, fica-se com um gasto mensal abaixo de $7 americanos em alimentos. Muitos imigrantes economizam também com o cartão Haupttax, tarifa reduzida, ou comprando produtos usados por meio de grupos especializados. Mantenha-se em forma. Em vez de academias caras, simplesmente junte-se a grupos gratuitos ao ar livre ou adote o estilo de vida suíço. Com caminhadas e ciclismo para a saúde. Por que, então, apesar dos altos custos, cada vez mais pessoas se mudam para a Suíça? Porque a qualidade de vida simplesmente é imbatível. O ar mais limpo da Europa, ruas seguras onde as crianças vão sozinhas para a escola e uma cortesia onde ninguém se empurra no tram. O seguro de saúde custa cerca de $5 a $7 por mês para o plano básico. Em troca, recebe-se clínicas modernas, atendimento rápido e muitos médicos que falam inglês. Cidades como Zurique, Genebra, Lausanne e Basileia têm bairros amigáveis para especialistas. Em Paquis, Genebra, encontra-se sopa vietnamita pho, restaurantes etíopes e até uma mercearia mexicana.
Tudo a uma curta distância. No CRES 1 de Zurique, especialistas fazem yoga pela manhã à beira do rio Limmat, tomam café no Brooklyn Steel Café e visitam exposições de arte à noite. E o melhor? Apesar dos altos preços, as pessoas vêm não apenas pelo estilo de vida, mas pela segurança, limpeza e estabilidade que não se pode comprar com dinheiro nenhum. Aqui, você deixa sua bicicleta do lado de fora por uma semana e a encontra exatamente no mesmo lugar. As crianças vão para a escola sozinhas a partir do primeiro ano, e a maioria dos imigrantes aprende rapidamente a viver de forma mais lenta e muito mais feliz. E se você imagina a vida de aposentado na Suíça, seu primeiro passo deveria ser se acomodar em um café local. Na Suíça, os cafés não são apenas lugares para uma dose rápida de cafeína. Eles são salas de estar públicas onde os locais leem jornais, conversam baixinho ou simplesmente observam a neve caindo lá fora pela janela. Com forte influência italiana, o café aqui geralmente é um pequeno e intenso espresso, forte e sempre da melhor qualidade. Mas o verdadeiro charme não está apenas na bebida, mas na maneira como ela é apreciada. Os suíços levam seu tempo, tomam pequenos goles lentamente, muitas vezes acompanhados de um pedaço de Basler Leckerli, um tradicional pau de mel, ou no inverno com uma xícara de chocolate quente, espesso e luxuoso. Este é um dos melhores que você já experimentará. Servido em xícaras de cerâmica pesada, com tampas artisticamente decoradas, que parecem pequenos tesouros. Um detalhe especialmente encantador. Muitos cafés em Zurique ou Berna deliberadamente não oferecem Wi-Fi. Não porque sejam retrógrados, mas porque acreditam que os cafés devem servir para conversas reais, não para ficar rolando o celular. Alguns até oferecem chocolate quando você desliga o celular e conversa com alguém novo. Caminhe numa manhã fresca de primavera pelo calçamento e verá mesas de café ao longo das calçadas, com moradores locais sentados do lado de fora, não importando qual fria esteja a manhã. Suíças frequentemente usando suéteres de gola alta, lenços de seda e elegantes botas de couro encontram-se com amigas. Em uma mão um expresso, na outra uma revista ou uma risada gostosa. Para os suíços, o café não serve para acordar, mas para pausar, reconectar-se consigo mesmo e para um ritual diário tão valioso quanto uma caminhada de fim de semana ou um passeio silencioso pela floresta. Se você acha que o transporte serve apenas para ir do ponto A ao ponto B, a Suíça lhe mostrará uma perspectiva completamente nova. Aqui o transporte público não é apenas conveniente. Ele é uma parte integrada e indispensável do cotidiano e está entre os mais avançados de toda a Europa. Os trens chegam pontualmente, os teleféricos deslizam silenciosamente sobre vales profundos e as pessoas caminham tão relaxadas pelas ruas que parece que ninguém tem pressa. No coração da Bahnhofstrasse de Zurique, uma das ruas comerciais mais movimentadas e exclusivas da Suíça, não se ouvem carros buzinando nem trânsito caótico. Aqui você poderia observar uma vitrine com relógios Rolex verdadeiros, enquanto um bonde desliza silenciosamente, como em uma cena de filme. E em Zurique existe uma regra especial. É permitido pintar trens legalmente e ainda receber dinheiro se a sua obra de arte for escolhida. Para embelezar o sistema de transporte. Apenas na Suíça o transporte público e a arte viajam literalmente lado a lado. Ao sair da cidade e seguir para os Alpes, o transporte se torna quase mágico. Trens de cremalheira escalam inclinações aparentemente impossíveis, enquanto gondolas flutuam sobre vales, e ônibus robustos levam visitantes a estácios de esqui a mais de 70 pés, ou cima de metros de altitude. Para americanos, acostumados a rodovias intermináveis e inúmeros postos de gasolina, o trânsito nas montanhas suíças parece de outro mundo. E aqui vem algo ainda mais típico. Nas autoestradas não há nem praças de pedágio, nem scanners. Em vez disso, simplesmente se cola um pequeno selo no para-brisa. Ele custa cerca de 4 francos suíços por ano, ou aproximadamente $1.000 americanos. Sem paradas, sem escaneamento, apenas um adesivo e confiança mútua. E o sistema funciona com impressionante precisão. A Suíça também está entre os países mais amigáveis para pedestres e ciclistas do mundo. As Sentiers Pedestre, uma enorme rede de trilhas para caminhadas, se estendem por mais de 70 milhas, ou seja, mais de 10 quilômetros, através de montanhas, florestas, lagos e prados. Os suíços caminham para vivenciar a natureza, para se locomover e para desacelerar a vida. Até idosos são vistos pedalando no Lago de Genebra ou passeando pela Ponte da Capela em Lucerna. A ponte de madeira coberta mais antiga da Europa, ladeada por pinturas históricas e símbolo da resistência da Suíça.
Escreva um nos comentários se você estiver planejando uma aventura na Suíça. Aqui trens atravessam vales montanhosos nevados, cachoeiras rugem como trovões. E em algumas noites você dorme ao relento, apenas para sentir toda a magia da Suíça. Descubra a Suíça, um país onde cada destino parece ter saído diretamente de um cartão postal colorido. Se você procura uma aventura realmente única, passe uma noite no Hotel Nullstern. Um hotel sem paredes, sem teto e sem banheiro. Apenas você, uma cama impecável, um pequeno abajur de mesa de cabeceira e o infinito céu estrelado sobre os Alpes. Aqui não se trata de luxo, mas de uma conexão pura e não filtrada com a natureza, em que cada respiração a conecta mais profundamente com a beleza selvagem da Suíça. Visite a seguir Lauterbrunnen, o lendário vale das 10 cachoeiras, onde poderosas cascatas despencam por penhascos íngremes e surgem paisagens que poderiam sair diretamente do Senhor dos Anéis. E ainda assim, tudo é real e simplesmente impressionante. Você é um amante de trens? Então não perca o Bernina Express. Um trajeto panorâmico que passa por mais de 2 pontes, túneis e dramáticos passos cobertos de neve. Uma das viagens de trem mais espetaculares do mundo. A cada esquina, a Suíça revela vistas tão belas que parecem pinturas vivas. E lembram você porque este país está regularmente entre os lugares mais habitáveis do mundo. Viaje até Jungfrau Joch, a estação ferroviária mais alta da Europa, e desfrute da plena grandeza dos Alpes. A mais de 100 pés acima do nível do mar, cercado por campos de neve cintilantes, você se sente ao mesmo tempo pequeno e completamente vivo. Para românticos e interessados em história, o Castelo de Chillon, no Lago de Genebra, é uma visita obrigatória. Ela data do século XVIII e é um dos marcos mais famosos da Suíça. Até Lord Byron se inspirou em sua beleza. E se você tiver apenas um dia, aproveite-o para uma caminhada inesquecível pela Ponte da Capela, em Lucerna. A mais antiga ponte de madeira coberta da Europa. Esta ponte lendária entrelaça passado e presente, com pinturas medievais acima da cabeça, transformando uma simples caminhada em uma viagem pela história da Suíça. Você acha que a Suíça é feita apenas de montanhas e relógios? Visite o país durante o período festivo e descubra uma das paisagens culturais mais vibrantes da Europa. Cada região está repleta de suas próprias tradições e caráter único. Em fevereiro, vá para Basel para Fasnacht, o maior carnaval da Suíça, oficialmente reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial. As festividades começam exatamente às 10 da manhã de segunda-feira, quando as ruas completamente escuras de repente se iluminam com a luz de milhares de lanternas pintadas à mão. Os locais usam máscaras de madeira artisticamente entalhadas, tocam flautas piccolo e tambores e percorrem a cidade por 100 horas consecutivas. Uma experiência que nenhum visitante jamais esquece. Basel se transforma em uma ópera ao ar livre e vibrante, misteriosa e impressionante ao mesmo tempo. Em abril, segue o Sechselauten de Zurique com um ritual próprio. Na Praça Bellevue, as pessoas se reúnem para assistir à queima de uma enorme figura de boneco de neve, chamada Burke. Às 2 horas em ponto, o Burke é aceso sob aplausos estrondosos, e quanto mais rápido ele queimar, mais quente e ensolarado deverá ser o verão, dizem os locais. Essa tradição excêntrica existe há mais de 20 anos, e cada geração espera ansiosamente pelo espetáculo das chamas. Em novembro, em Berna, o aroma de cebolas assadas está no ar. É o Zibelemarit, o famoso Festival das Cebolas. A partir das 1 hora da manhã, centenas de barracas enchem as ruas com torta de cebola, sopa de cebola, elaboradas coroas de cebola e artesanato regional. Crianças sopram confetes coloridos por tubos de brinquedo, enquanto adultos aproveitam um mercado tão festivo quanto o Natal. Em dezembro, Genf celebra o Festival Les Galates, uma lembrança histórica da vitória da cidade sobre tropas inimigas em Itten-no-Pagnimin. Os moradores locais vestem roupas completas do século XVII. No século, pelas ruas, cantam canções e contam histórias. E no final quebram enormes potes de chocolate para compartilhar a doce recompensa. Poucos lugares no mundo transformam memórias de guerra em uma festa de chocolate e comunidade. Mas é exatamente isso que torna a Suíça tão especial. E não saia da Suíça sem provar seus sabores incríveis. A culinária suíça é uma deliciosa fusão das influências italiana, alemã e francesa.
Ela cria pratos que são simples, nutritivos e cheios de personalidade. Aqui está um fato divertido. A Suíça não é famosa apenas pelo seu chocolate de primeira classe. Ela até tem um museu inteiro de queijo dedicado ao queijo derretido. Comece sua jornada culinária com fondue, o inquestionável tesouro nacional. Imagine uma panela borbulhante cheia de queijo gruyère, suavemente refinada com vinho branco, pronta para receber pão fresco, no qual você pode mergulhar e saborear cada mordida cremosa e rica. Mas a verdadeira magia do fondue não está apenas no sabor, mas na experiência acolhedora. Amigos e família sentam juntos, contam histórias e riem, enquanto o queijo continua a fluir. Se você estiver em Zurique, não deve perder o Rösti, um prato de batata dourado e crocante celebrado como o café da manhã nacional da Suíça. Ou experimente o Zürcher Geschnetzeltes, um prato refinado, porém saboroso, feito de vitela fatiada fina com creme e cogumelos. Elegância suíça em sua melhor forma. No inverno, recomenda-se raclette. Um queijo inteiro é derretido e raspado diretamente na mesa sobre batatas e pepinos em conserva. Um prazer interativo tal bonito de se ver quanto delicioso. Mas a cozinha suíça vai muito além do que está no prato. Cada rua gastronômica conta sua própria história. Na Niederdorfstrasse, em Zurique, restaurantes aconchegantes da cidade velha servem fondue fumegante e chocolate quente. A Rue du Marché, em Genf, é um paraíso para iguarias gourmet frescas. Enquanto a cidade antiga de Berna parece uma viagem culinária por padarias, cervejarias e menus inspirados nos Alpes. Comer fora na Suíça nem sempre é barato, mas cada refeição parece uma recompensa para os sentidos e para a alma. Talvez não exista em nenhum outro lugar do mundo um pedaço de queijo que traga tanta alegria. O que torna a Suíça não só deliciosa, mas também inesquecível para muitos visitantes. É a sensação de que todo o país parece quase surreal. Absolutamente seguro, impecavelmente limpo e habitado por pessoas tão educadas que pode surpreender. E agora a reviravolta. A Suíça não é apenas um país com paisagens de conto de fadas. Ela também é uma líder global em tecnologia e economia. Ela está entre os países mais seguros do mundo. Em Zurique ou Lucerna, você pode caminhar sozinho à noite sem se preocupar. A taxa de criminalidade está entre as mais baixas e a vigilância da comunidade é impressionantemente alta. Você verá crianças que vão sozinhas de bonde para a escola. E bicicletas que ficam estacionadas na rua sem vigilância. Uma visão rara, mesmo em muitas grandes cidades americanas. Viver de forma ecológica na Suíça é mais do que apenas falar. Cerca de 20% da energia vem da energia hidrelétrica e de fontes renováveis. E mais de 20% da população separa seu lixo diariamente. O transporte público aqui é tão limpo e eficiente que você pode atravessar o país inteiro de trem sem precisar de um carro. Até a água da torneira é tão pura que pode ser bebida diretamente da torneira. Até nas estações de trem. Mas não se deixe enganar pela tranquila paisagem de postal. A Suíça também é o lar de gigantes globais nos setores de tecnologia, biotecnologia e finanças, incluindo Novartis, UBS e Credit Suisse. Genebra serve como um centro diplomático e abriga as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde. Por sua vez, Zurique, com um PIB per capita superior a $14,000, está entre as cidades mais ricas e inovadoras da Europa. E não podemos esquecer que na Suíça, você também encontra tecnologias líderes mundiais. Desde o famoso acelerador de partículas CERN até as ferrovias automáticas nas montanhas, que funcionam pontualmente mesmo com vários metros de neve. Provavelmente, você já está sonhando em viajar para a Suíça. Ou talvez um dia até passar sua aposentadoria lá. Apenas lembre-se de organizar seus documentos e vistos a tempo. Se você quiser ficar na Suíça por mais de 18 dias, aqui vai uma dica que muitos ignoram. Cidadãos americanos não precisam de visto para estadias inferiores a 10 dias. Mas quem deseja se aposentar ou permanecer a longo prazo deve solicitar uma autorização de residência antes da entrada. É importante. Você não pode solicitar o pedido se já estiver na Suíça. Certifique-se de contatar o consulado suíço nos Estados Unidos e preparar os documentos a seguir. Comprovante de renda estável, idealmente de pagamentos de pensão ou poupanças, seguro-saúde internacional
e um certificado de antecedentes criminais sem restrições. O processo geralmente demora entre 8 e 12 semanas. Por isso, planejar com antecedência é essencial. Se você está pensando em se aposentar, considere cidades como Lausanne, Lucerna ou a região ao redor do Lago de Genebra. Lugares lindos, com atendimento médico de alta qualidade e todas as comodidades que você precisa. Mais uma dica extra: em alguns cantões, como Valais ou Ticino, existem leis fiscais mais favoráveis para aposentados estrangeiros. Se você perguntar às autoridades locais sobre essas possibilidades, poderá economizar vários milhares de dólares americanos por ano. Agora descobrimos juntos como é realmente a vida na Suíça. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos emocionantes. Seu apoio nos ajuda a criar conteúdos ainda melhores para você. Não deixe de assistir ao próximo vídeo que aparecerá em breve. Tenho certeza de que você vai gostar. Deixe-nos também um comentário sobre qual país devemos explorar a seguir. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.